Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, hoje e para todo sempre. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu entro aqui na Tua presença para consagrar o Senhor, para que o Senhor tome a frente, tome a direção, para que tudo seja feito segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, Pai. Senhor, guia para cá aqueles que querem mudar de vida, aqueles que precisam de vida e que já não aceitam mais as coisas como estão. E faz a mudança que eles precisam. Usa esse teu servo como instrumento e toma a frente dessa batalha. Em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Então vamos lá. Presta atenção que a gente começa lendo a palavra de Deus, aquilo que nos guia, que nos direciona. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Por isso o nome, povo de Deus. Quando ouviram isso, seus irmãos, toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele, ou para ficar com ele, né? Ajuntaram-se a ele todos os homens, olha só, que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe, líder deles. E eram com ele uns 400 homens. 1 Samuel 22, 2. Palavra do Senhor, que a igreja do Senhor digam glórias a Deus. Amém, povo de Deus? Pronto. Aqui a gente vai começar a nossa jornada, nossa caminhada. A mensagem de ontem, povo de Deus, foi uma introdução de como se muda de vida, do que é necessário, melhor dizendo, para mudar de vida, de como se experimenta, porque qual é o objetivo meu? Eu vou falar o meu, eu não sei o seu, mas eu espero que o seu seja parecido com o meu. Qual é o objetivo? Eu quero experimentar na minha vida a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. É o que eu quero. Eu vivo dizendo, eu não quero que seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. Então eu quero experimentar essa vontade. E Paulo diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é plena, não falta nada, ela é maravilhosa. Então eu quero viver isso na minha vida. Se nesse momento eu estou vivendo no fundo do poço, então isso não é a vontade de Deus. Não é. Então o objetivo do pastor estar aqui formando vencedores é que no final você possa viver isso na sua vida. Mas a gente não vai viver isso se a gente ficar lutando com os sintomas, com as circunstâncias. Ah, pastor, ora porque meu filho está viciado. Peraí, mas o que está fazendo o seu filho? O que levou seu filho a ser um viciado? Então, não podemos ficar, sabe, povo de Deus, gastando as energias com as circunstâncias e continuar em Adulão, na caverna, no buraco. O objetivo aqui, então, é tirar você dessa caverna para enfrentar quem te colocou na caverna. Porque o verdadeiro problema não é a caverna, é quem fez você entrar nela. Você está entendendo, pastor? Tá ou não? Então, o que a gente aprendeu ontem? Que a vida não muda se a mente da gente não mudar. E aí surgiu a pergunta: o que acontece quando alguém já fracassou tanto que perdeu a confiança em si mesmo? O que acontece?
O que acontece quando uma pessoa já tentou tantas e tantas vezes e não deu certo? Quando ela olha para a própria história dela, ela não está olhando para a vida de ninguém, está olhando para ela. E ela só consegue enxergar perdas, decepções, fracassos. O que acontece com essa pessoa? Porque talvez seja exatamente assim que você está, que você se sente. Sabe? Pô, já tentei tanto. Tanta ferida, sabe? É tanta pancada que eu levei da vida. Eu tô cansada já de lutar. Sabe? Os resultados não te animam, porque tudo bem ter luta, mas aí quando você vence algumas lutas, isso te dá força para você. Mas quando você só perde, aí de repente você tá agora dizendo assim, pô, eu acho que eu sou um zero à esquerda, eu sou um incapaz, tá duvidando do seu potencial, da sua capacidade. E se esse é o caso, pastor, esse é o caso, então nós vamos aprender hoje e eu vou te apresentar Adulão. Eu vou te apresentar. Como assim, pastor? Peraí, mas se eu não disse que Adulão é uma caverna? Ei, isso é o lugar físico, geográfico. Eu vou te apresentar Adulão hoje de verdade. O lugar para onde as pessoas vão quando a vida não saiu exatamente como elas tinham planejado. Amém? Vamos compreender aqui no caso do que a gente leu, quem chega em Adulão. Quem foi que chegou lá em Adulão? Vamos lá, presta atenção. Se você prestar atenção, olha quem chega na caverna. A Bíblia diz que chegaram lá os aflitos, os endividados, os amargurados de espíritos, os derrotados, desacreditados. Não chegou ali nenhum vencedor. Você não viu ninguém. Chegou ali um fulano, ele era muito bem de vida, mas ele largou tudo para ir morar com Davi na caverna. Não, eu não vi nenhum ali. Você viu? Alguém viu ali? Posso até colocar de novo. De repente você chegou agora, nem leu, não sabe nem do que eu estou falando, mas você que estava aqui, de repente não leu direito. Então vamos lá ver de novo. Ajuntaram-se a ele lá em Adulão todos os homens que se achavam como? Em aperto. Todo homem endividado, todo homem amargurado de espírito, ou seja, emocionalmente abalado. Pessoas que não tinham nada e nem para onde ir, porque se tivesse não era para uma caverna que ia. Você concorda com o pastor? Quem concorda comigo? Então perceba aqui quem é que chega em Adulão. Os homens que não encontraram no reino de Saul. Saul era o rei da época, que era o sogro de Davi. Talvez eu tenha esquecido de dizer para você por que Davi, pastor, está nessa caverna. Porque Saul, seu sogro, quer matar ele. E por quê? O que ele fez? Ele não fez nada. Simplesmente Saul tem inveja dele, porque já se corria o boato de que Deus tinha rejeitado Saul por causa da sua desobediência e tinha escolhido Davi, e que mais cedo ou mais tarde Davi ia se tornar o rei. Então ele queria matar Davi para Davi não ficar com a coroa dele. Ele queria dizer, vamos cortar o mal pela raiz. Inveja, não tinha outra razão. Então Davi perde o emprego, ele era comandante do exército de Saul, que é seu sogro. Ele perde a família, porque ele tem que fugir, sair de casa. Ele perde tudo, o povo de Deus, tudo. E só sobrou para ele a caverna.
E aí toda pessoa que se identificava com Davi, com a situação de Davi, homens sem perspectivas, homens sem direção, homens que carregavam feridas invisíveis, e aqui está algo tremendo para você entender, que quando Deus quis formar um exército poderoso em Israel, ele começou justamente com essas pessoas. E por quê, pastor? Porque aqui está um padrão espiritual, povo de Deus, que vocês precisam entender. Deus sempre vê o potencial onde as pessoas só veem fracasso. Que a maneira como Deus enxerga você é muito diferente da maneira como as pessoas e até mesmo você se enxerga. Quem está compreendendo, pastor? A tua visão a seu respeito está deturpada. Você está se enxergando como o mundo te enxerga. E aí está o teu erro. Você tem que parar de se enxergar como o mundo te enxerga e parar a se enxergar como Deus te enxerga. Quem entendeu? Porque aquilo que o mundo e as pessoas e até você chama de fim, para Deus é o começo. Olha que interessante, vou dar para você 2 exemplos, para não ir muito longe. O primeiro, quando que Deus encontra Jacó? Na sarjeta, no chão. E ali Deus vê potencial em Jacó. Quando que Deus encontra Moisés? Lá no deserto, lá no Horebe, lá no Monte da Sarça. Como que Moisés está? Ah, Senhor, quem sou eu? Eu não sei nem falar direito. Olha só o estado de Moisés. Mas Deus olha para Moisés, sim, eu vejo capacidade em você. Mulher de Deus, homem de Deus, olha para mim. Estou falando com tu, mulher. Mulher era como a minha mãe chamava as mulheres, né? Assim, as pessoas conhecidas. Vem tomar café com mais eu, mulher. Ô, mulher, Deus vê potencial em você. Ah, mas você está se olhando pela ótica do mundo. Aqueles homens olhavam pelo que Saul, o reino de Saul, dizia para eles: vocês não servem para nada, vocês são um bando de derrotados, vocês são isso. Eles absolveram isso e adquiriram, vestiram essa identidade. E vai ser em Adulão que Davi vai rasgar essa capa deles, vai abrir os olhos dele, vai mudar a mente deles e dizer: vocês não podem se amoldar, lembra da palavra? Se conformar com o mundo, com o que Saul disse de vocês. E eu estou dizendo para você agora, você não pode se amoldar, se conformar com que o mundo, as pancadas, as pessoas, a sociedade, o inferno disse a seu respeito. E você tem que abraçar o que Deus diz sobre você. E você é uma bênção, você tem potencial, você é capaz. Se você aceita isso, diga um amém para mim aqui agora. Amém? Quem está comigo? Cadê seu sinal? Quero ver você aqui dizendo amém, dizendo: pastor, estou aqui, pastor. Não dormi não, estou de pé. Eu estou aqui, em nome de Jesus, dizendo para você que se você acreditar, a sua vida não vai terminar do jeito que está. Não vai. Aqueles homens chegaram até Davi derrotados, mas eles não permaneceram derrotados. Chegaram endividados, mas não permaneceram endividados. Como a gente leu,
amargurados de espíritos. O que é isso, pastor? Abatidos, depressivos, emocionalmente abalados. Mas não continuaram assim, fracos mentalmente. E é claro que eu não estou falando da semana que vem, estou falando de anos. É isso que eu preciso que vocês abracem. Não é amanhã que você vai sair, não. Mas a importância da sequência, de você não parar dessa nossa caminhada durante esse mês aqui, o pastor te ensinando é essa. Anos depois, aqueles mesmos homens, aqueles mesmos 400, voltam a aparecer na Bíblia, só que agora eles não têm mais o rótulo de derrotados, eles não têm mais o rótulo de endividados, eles não carregam mais aquele rótulo de amargurados de espírito. Agora tem um nome assim brilhando na frente dele: valentes de Davi. Homens com cara de leão, os homens mais respeitados de toda a nação de Israel. Homens que fizeram coisas tremendas. Você está entendendo? A pergunta é: o que mudou, pastor? Mudou o rei? Não. Mudou o ambiente? Não. O que mudou, pastor? Mudou a visão. Mudou a mentalidade. Porque antes de Deus mudar o que está à nossa volta, as circunstâncias, Deus muda a gente aqui dentro. Aqui dentro. Você compreendeu? Você compreende porque o erro que eu digo para você é que não adianta você ficar pedindo para Deus e o mundo para orar por um problema seu. Não é, eu preciso que vocês entendam, não é que a oração não adianta, não é isso. Presta atenção, não misturem. É a maneira ou o porquê você está pedindo a oração. Porque o importante é eu descobrir por que eu estou amargurado de espírito, por que eu estou endividado, como é que eu vim chegar, como é que eu vim parar em Adulão. Quem está compreendendo, pastor? Você está entendendo? A pergunta principal é: como que eu vim parar aqui? E se eu vim parar aqui, como é que eu saio daqui? E eu saindo daqui, como é que aquilo que me jogou aqui não vai conseguir me jogar mais aqui? Essas três perguntas, elas precisam serem respondidas. Como eu vim parar aqui? Como vou sair daqui? E saindo daqui, como é que eu não volto mais para cá? Se a gente, nossa caminhada, responder essas três perguntas, você nunca mais volta para Adulão. Porque Adulão não é o teu destino. Adulão é a tua escola. Pegou o espírito? Então diga: Adulão, diga, não é o meu destino. Adulão é a minha escola. É onde eu serei formado um vencedor. Tá ligado, meu povo? Tá ligado comigo aqui? Eles não se tornaram valentes porque Saul deixou de ser rei. Você não vai se tornar uma vencedora porque não vai ter mais problemas. Não, isso não existe. Você vai se tornar uma vencedora e um vencedor porque Deus vai mudar aqui dentro em você. Eu posso orar para o Espírito Santo
trabalhar em você. Eu não quero que você se frustre. O pastor hoje não orou para eu ser curada. Não, você vai ser curada. Isso eu não tenho dúvida. Mas eu quero preparar você para que você mesmo aprenda a lutar suas batalhas. Se você aceita, então diga apenas aqui no comentário: pastor, pode orar. Você me dá legalidade, você me autoriza. Pode orar, pastor, para eu ser uma vencedora, para eu ser uma guerreira, para eu ser essa valente, esse valente. Povo de Deus, então prepara teu coração agora, que nós vamos para o reino de Deus buscar uma transformação. Chegou a hora de entrarmos no reino de Deus através da oração. Dobre seus joelhos, eleve os seus pensamentos aos céus e vamos falar com Deus. Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, que nos trouxe até aqui para o Senhor mudar a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, apresenta ao Senhor essas vidas, essas pessoas que chegaram aqui hoje. Talvez, amado Pai, elas tenham chegado aqui como aqueles homens chegaram em Adulão, amarguradas, abatidas, aflitas, sem ânimo e sem forças para nada, deixando que as circunstâncias defina, Senhor, a identidade delas, o caráter delas, como se elas fossem derrotadas, como se elas fossem fracassadas. Senhor, e aqui estou eu, diante de Ti, meu Pai, da Tua presença. Eu prometi para elas que eu ia pedir ao Senhor para enviar o Divino Espírito Santo para trabalhar nelas, na mente delas, no coração delas. Deus, não para mudar a circunstância que fez ela chegar até esse ponto, mas para mudar e moldar ela, para forjar um caráter de vitória, de vencedora, de vencedor. Espírito Santo, trabalha na mente delas agora. Trabalha, meu Deus, no coração dessas pessoas. Tira, Deus, tira, Senhor, todo esse pensamento de que, Deus, essas pessoas nasceram para sofrer. Eu nasci para sofrer. Eu sou a pior pessoa desse mundo. E se eu morrer, ninguém vai sentir falta, está amarrado. O Espírito Santo entra na mente delas. Deus, arranca isso, meu Pai. Senhor, os neurocientistas falam que cada parte do nosso cérebro
é responsável por uma emoção. Senhor, então vai nas partes, meu Deus, na parte do cérebro, meu Deus, que faz essa pessoa ser desanimada, que faz ela não ter ânimo para nada. Cura essa parte agora. Cura a parte do cérebro onde ela não consegue sentir felicidade, se sentir motivada. Ela não vê nenhuma razão na vida para continuar viva. Cura. Deus cura a mente dessas pessoas. Senhor, cura, sara. Oh, Senhor, sara. O Senhor sarou aqueles homens. E, meu Deus, naquela época não tinha psiquiatra, não tinha psicólogo, não tinha terapeuta, não tinha remédios controlados. Foi teu Espírito. Deus, um tempo sem recursos nenhum, e o Senhor formou guerreiros. Então o Espírito Santo faz isso, Pai. Pai, eu não sou médico. Pai, eu não sou psiquiatra. Eu não estou aqui, meu Deus, para fazer terapia, para receitar remédio, mas eu sou servo de Deus. E ninguém pode consertar uma mente melhor do que o Senhor, Espírito Santo. Ninguém pode reparar tudo que está danificado do que aquele que fez. Restaura. Senhor, na ciência não pode haver um transplante de cérebro, mas o Senhor pode refazer agora. Eu sei que o Senhor pode, toca, muda, transforma a mente dessas pessoas em uma mente vencedora, em uma mente vitoriosa. Meu Deus, uma alma de guerreira, uma cara de leoa, um cara de leão, meu Pai. Pessoas que quando saírem daqui, desse fundo de poço, dessa adulão que elas estão, nunca mais elas vão voltar, mas elas vão mudar a vida delas. Levantem as mãos para os céus, meu povo. Por favor, te peço, levantem. Em nome de Jesus. Eu quero que vocês orem junto comigo. Levantem as mãos e a cabeça. E diga: Senhor, adulão não é o meu lugar. Diga: Senhor, usa adulão para me formar, para gerar em mim um espírito disposto, um coração firme, um caráter forte, para que eu possa sair daqui e vencer tudo que me colocou aqui, ou que tentar me mandar de volta para cá. Que a partir de hoje o Senhor comece a gerar em mim um vencedor, uma vencedora, um valente, que eu possa carregar o testemunho do que o Senhor fez na minha vida. Que aqueles que me viram em adulão se admirem em ver onde o Senhor vai me colocar. Diga: Pai, eis-me aqui, eu me entrego ao teu Espírito, para que o Senhor possa me moldar, me transformar. De hoje em diante, eu tomei uma decisão. Adulão não é
O meu destino é a minha escola. E eu sairei daqui uma vencedora, um vencedor. Em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Divino Espírito Santo. E todos os que creem nessa oração, digam amém. E digam glórias a Deus. Pegue a sua água. Pegue a sua vitamina espiritual. Beba. Receba essa força que vem de Deus. Receba esse espírito de força, de coragem. Uma vez o Senhor disse assim: quem me honra, eu honrarei. E quem me despreza, eu vou desmerecer. Não merece ser abençoado. O primeiro princípio da honra é você ser dizimista. É você reconhecer: o que eu tenho, não tenho por minha capacidade. Eu tenho porque o meu Deus me capacita. Se eu trabalho, é porque Ele me abriu uma porta de emprego e me dá forças e saúde para trabalhar. Se eu trabalhei a vida toda a ponto de me aposentar, é porque Deus me sustentou até aqui. Foi comigo e tem sido até hoje. O mínimo que eu posso fazer é ser fiel a Ele, reconhecendo com a minha fidelidade que tudo é dele e tudo vem dele. Quando você tem esse pensamento, as portas nunca se fecham. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que as janelas dos céus se abrem, sempre caindo bênçãos sem medidas sobre a sua vida. Honrar é você ofertar. Honrar é você saber reconhecer que alguém ou algo é importante demais para você. Você honrar a Deus, como eu disse, é você entender e reconhecer. Tudo vem dele e é para ele. Ser dizimista, quando você honra, não é um peso. Ser ofertante não é um fardo, é um prazer. Porque é isso, povo de Deus, honrar isso. Puxa vida, essa igreja, ela me recebeu aqui como eu cheguei em Adulão, os homens chegaram, caída, e esse pastor tem sido um Davi na minha vida, me motivando, me animando. Puxa, eu vou ajudar, eu vou ser dizimista da Betel, eu vou ser ofertante aqui na Betel. Isso é honra, isso é gratidão. Você está compreendendo, pastor? Eles não foram valentes por acaso. Então olha, povo de Deus, aqui está, ó. Esse é o Pix. Devolva o dízimo do Senhor, porque esse teu dízimo vai me ajudar muito, me ajudar muito a ganhar muitas almas. Faça a sua oferta. Pastor, não recebi ainda, mas hoje eu não posso participar desse culto e não fazer nenhuma oferta de agradecimento por tudo que eu recebi aqui hoje. Meu Deus, o que eu recebi aqui hoje não tem preço. O mínimo que eu posso fazer é uma oferta para ajudar o Senhor e a Betel a continuar aqui. Então use esse Pix para você fazer sua oferta agora, vinda do seu coração. Não é porque você está sendo obrigado, não. Porque você reconhece a necessidade. Use esse número aqui agora para ir numa lotérica ou numa Caixa Econômica Federal, fazer lá o seu dízimo, a sua oferta, se você não tiver Pix, ou use esse aqui para você ir num Bradesco. Tem Bradesco perto da sua casa? Tem, pastor. Então, vá lá no Bradesco, faça seu voto, mas não deixe de ajudar. Não deixe, povo de Deus. Vamos pegar a nossa igreja e fortalecer ela. E a sua oferta, o seu dízimo, é o sangue dessa igreja, é o que circula, faz ela se manter de pé. Povo de Deus, não esquece da curtida. E agora, manda essa oração para o mundo todo. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde.
O Senhor Deus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Hoje, amanhã e sempre. Deus abençoe vocês. Fica com Jesus, povo de Deus. E até amanhã, hein?